Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2023. E como você sabe, nós estamos estudando o livro de Salmos. A lição de hoje, a lição de número 6, tem como tema o anseio da alma por Deus. E o salmo a ser estudado será o salmo de número 42. Lembrando que você que faz uso de slides em PowerPoint na sua EBD, o ebdemfoco.com, tem os slides prontos para serem usados. Isso mesmo, você que faz uso dos slides e produz os slides, você sabe que é bastante trabalhoso produzir esses slides, né? Você gasta bastante tempo produzindo slide e perde tempo estudando. Então, para você ter mais tempo para estudar, o ebdemfoco.com disponibiliza, através de assinaturas, os slides da EBD prontos para serem usados. Esses slides são da revista CPAD, são 100% baseados na revista, imagem de qualidade, prontos para serem usados. E, aliás, também esses slides são editáveis, você pode fazer a alteração que você desejar para se adequar à sua necessidade na sua EBD. O conteúdo da assinatura tem os slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, né? Tem as assinaturas de adultos e assinaturas de jovens, mais os bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. E dentro desses cursos diversos nós temos interpretação bíblica, que é substancial para o professor, os 4 Cs da educação também, 4C da educação cristã, que também é substancial para o professor. Temos Lutero e a Reforma Protestante, Introdução à Teologia Pentecostal, que para o nosso contexto pentecostal é importante, Pregação Expositiva, e para nós da classe de jovens nós temos o curso do livro de Salmos. Isso mesmo, você que está estudando na classe de jovens, você é aluno ou professor, sendo assinante, você tem acesso ao curso do livro de Salmos. E você que ainda não é assinante, seja assinante do ebdemfoco.com e tem acesso a todo esse conteúdo para ajudar você na sua EBD. Entre em contato conosco pelo site, acesse www.ebdemfoco.com ou entre em contato conosco também pelo WhatsApp, pelo 94DDD 984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição, Salmo 42, verso 1, diz: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Esse é um texto célebre, né? O Salmo 42 é o texto célebre, ele é muito profundo, muito importante. Ele mescla, né, o anseio com angústia, com dor e com afirmação de fé. E aqui, nesse verso, nós temos uma descrição, uma comparação, né, que o salmista faz. Como o cervo anseia pelas águas, né, assim a minha alma suspira por ti. Nós conhecemos, né, a história, vemos por aí nos livros, vemos nas pregações, que os cervos eram um animal que a região é uma região desértica, né, e ele vivia nos animais, e à medida que ele vivia no deserto, né, e à medida que ele ficava longe de água, ele cada vez mais ele exalava um odor que facilitava a localização dele por predadores. Além da necessidade de água para saciar a sede, a água era também para o cervo como um instrumento de proteção. Quando ele entrava na água, o odor diminuía e assim confundia os predadores. Então, existem várias aplicações muito legais que a gente acaba não tendo tempo para fazer aqui, mas é muito legal e o professor pode explorar esse texto com os seus alunos, né? A comparação de nós no nosso dia a dia, na nossa vida de luta, como o cervo naquele deserto ansiando por água, tanto para saciar a sede, quanto para se livrar dos predadores, para se proteger. E é por isso que o salmista diz: olha, Senhor, como os cervos que anseiam por águas, para matar a sede, para estar protegido, a minha alma anseia por ti, para saciar-se e também para estar protegida. O resumo da lição nos diz assim: a nossa alma suspira por Deus. Sua presença traz sentido à nossa vida. Não podemos viver sequer um dia sem o Senhor. Exatamente, né? A presença de Deus traz sentido à vida do cristão. E o cristão, que é um cristão verdadeiro, não pode admitir viver longe de Deus.
O texto bíblico da nossa lição, óbvio, Salmo 42. Né? Eu não vou ler o texto aqui por uma questão de tempo, mas você, claro, vai se deter no Salmo 42. Não só o Salmo 42, o Salmo 43 também tem a mesma temática. Aliás, o Salmo 42 é um salmo sem título, né? Sem título, porque para muitos expositores ele é uma continuação do Salmo 42. Vamos lá, introdução. O estudo do Salmo 42 traz lições preciosas para a vida espiritual. Não só para a vida espiritual, mas também para a vida comum do dia a dia. Nele veremos que passar pela juventude desejando a presença de Deus é uma bênção. Isso não significa que as dores da alma não serão sentidas, mas que uma vez na presença de Deus, a nossa alma é preenchida e estaremos prontos para vencer os desafios que a vida nos impõe. Né? Então, fazendo novamente uma comparação lá com o verso 1, com o servo que anseia pelas águas, né? De fato, a vida desejando a água não é necessariamente a solução, mas desejar a água já é sinal de que você deseja viver, que você deseja o que é melhor. Né? Então, quando a sua alma deseja Deus, só o fato de desejar não é o suficiente, mas isso já mostra que você está no caminho certo, buscando a Deus. Né? E nós veremos que essa presença de Deus é maravilhosa, assim como o servo que anseia pela água e quando encontra água sacia a sede e tem proteção assegurada. Quando a nossa alma tem desejo por Deus, certamente nós o encontraremos e a nossa vida terá sentido. Encontraremos sentido, encontraremos saciedade e encontraremos também descanso. A despeito dos desafios, das crises, nós estaremos seguros, saciados e protegidos em Deus. Aprenderemos, portanto, que a nossa profundidade devocional determinará a qualidade do nosso futuro. É o que eu acabei de dizer, né? Não basta apenas você ter a consciência de que tem necessidade de Deus, é preciso você se satisfazer nele. O servo, ele ansiava pela água, mas ele procurava exaustivamente a água até chegar aonde tinha água. E quando ele chegava, ele não apenas bebia de fora, porque a água para o servo não era apenas para saciar a sede, mas era por proteção. Então ele se emergia dentro da água, ele bebia a água de dentro da água, não de fora. E é assim que nós temos que viver com Deus, viver, experimentar Deus, beber do rio de Deus de dentro do rio, imergido na glória de Deus e não de fora como alguém que não quer ter compromisso. Primeiro tópico, a alma que suspira por Deus. Introdução ao Salmo 42. Vamos lá. O Salmo 42 introduz o livro 2 de Salmos, né? Os Salmos têm aí seus 5 livros. Ele forma uma unidade com o Salmo 43. Trata-se de uma canção escrita pelos filhos de Corá, uma família de levitas. Esses levitas que sabiam bem a respeito da importância da adoração do templo. Por isso, a canção dos Salmos 42 e 43 expressa o desejo do levita em retornar ao templo para adorar a Deus. Os coraitas, né, muito provavelmente, seja os descendentes de Corá, aquele Corá que se rebelou contra Josué, que acabou tendo problemas lá, né, que foi morto lá, que foi engolido lá, muito provavelmente seja da descendência dele, né? Alguns expositores vão afirmar isso. O cantor lamenta as circunstâncias da vida que o impedem de participar do culto no templo. Nesta lição, priorizaremos a exposição do Salmo 42. Né? O salmista está, aparentemente, é alguém que está longe do templo, por alguma razão está longe do templo e ele anseia por estar no templo. Isso é importante nós observar, porque assim, o professor pode explorar isso com seus alunos. Por que ele anseia pelo templo como se fosse o único lugar de adoração? Porque naquele tempo era proibido adorar em outros lugares. Salve exceções de alguns sacrifícios por razões muito específicas, a adoração contínua tinha que ser feita no templo. E ele, como um levita,
ele estava acostumado com o templo e por alguma razão ele estava longe. E por isso ele sentia essa necessidade de estar no templo para prestar uma adoração real, uma adoração decente, uma adoração que realmente enchia a alma de gozo a Deus. A alma anseia por Deus. O cantor usa a imagem da corça que anseia pelas águas a fim de mostrar o quanto ele anseia pela presença de Deus. Salmo 42, verso 1. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Em seu comentário bíblico, Matthew Henry escreve: comparecer diante de Deus é ao mesmo tempo o desejo dos justos e o terror dos hipócritas. Porque a alma desejosa de Deus tem certeza que estando diante de Deus, ele estará saciado e protegido. Mas aqueles que estão em desconformidade com a vontade de Deus sabem que Deus é, na verdade, juízo. Essa citação capta exatamente o desejo do justo em estar diante da face de Deus por intermédio do culto público. Mas quando isso não acontece, por causa de uma circunstância impeditiva, sua alma chora e se abate. Olha só, na lição passada eu discordei de alguns pontos, de algumas conduções do comentarista, porque eu acho que isso acaba empobrecendo a vida cristã. Quando ele diz aqui, essa citação capta exatamente o desejo do justo em estar diante de Deus, da face de Deus por intermédio do culto público, mas quando isso não acontece por causa de uma circunstância impeditiva, sua alma chora e se abate. Eu penso que o problema do salmista era esse. Ele desejava estar no culto público, porque essa era a forma. Mas hoje o culto público ele é a culminância do nosso culto a Deus, eu penso que culto é aquilo que acontece no corpo. E o culto público é a celebração, é o exultar do cultuar a Deus. Então nós precisamos, na perspectiva moderna, na perspectiva da igreja, nós devemos pensar que quando a nossa alma tem sede de Deus, não é só um desejo de estar na presença de Deus no culto público, mas um desejo de ter um relacionamento contínuo com Deus. E o culto público é uma expressão pública desse relacionamento que começa em casa, no quarto. O justo sente prazer em estar diante de Deus, e estar diante de Deus não precisa necessariamente ser um culto público. O culto público é a culminância do culto particular. Que fique bem claro que eu não sou contra o culto público, tá? Que fique bem claro, eu sou pastor de igreja e, claro, tenho convicção de que a Bíblia nos ordena a congregarmos, a estarmos juntos no culto público, ajudando uns aos outros. O escritor aos Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar, de se reunir, de se ajuntar para louvar a Deus. E Paulo escreve que a igreja reunida com os membros e os dons edifica uns aos outros, e sem isso nós temos problemas na nossa edificação pessoal. O que eu estou dizendo é que é pobre afirmar que todo o nosso anseio o nosso anseio por Deus seja através do culto público. Nós não podemos ansiar por Deus apenas através de culto público. Nós devemos ansiar por Deus tendo uma relação com Ele no nosso quarto, no nosso dia a dia, tendo uma relação com Deus, sendo dirigido por Ele no relacionamento com as pessoas, no relacionamento com filhos, com esposo e esposa, e assim por diante. O que eu quero dizer é que o anseio do cristão por Deus deve permear todos os aspectos da sua vida. Não devemos esperar apenas o culto público para estarmos na presença de Deus. Devemos estar incessantemente na presença de Deus. Nesse sentido, o início do Salmo 42 revela a privação do cantor em cultuar a Deus no templo e sua preocupação em encontrar uma fonte que alivie sua sede. Essa imagem revela que não há alívio para a alma do jovem sem a presença de Deus. Agora, isso aqui é realmente maravilhoso. E você não pode esperar
o culto público para estar na presença de Deus. Entre na presença de Deus no seu quarto particular. Lembra do que Jesus disse? Entra no seu quarto, fecha a porta e fale com teu pai em oculto que ele te ouve, né? Isso é o começo do relacionamento, é o começo do encontro com Deus. E até chegar o culto público, que é o momento, o ápice, né? A celebração, a alegria de ter estado na presença de Deus todo esse tempo. A capacidade da memória na faculdade da alma. Longe da presença de Deus, simbolizada pela presença no templo, isso mesmo, simbolizada, porque era para aquele momento, isso é muito importante, né? Longe da presença de Deus, simbolizada pela presença no templo, memórias e sentimentos passados do salmista o lembram dos tempos áureos da adoração pública, né? Porque, eu já falei e volto a repetir, o professor deve explicar isso para os seus alunos. Por que que o salmista anseia pela adoração pública? Porque naquele tempo a adoração só era feita no templo, não era aceita, salve exceções, né? Salve alguma exceção ordenada por Deus, mas regularidade, por exemplo, que nem nós temos os nossos cultos regulares no templo, e era mais ou menos nessa ideia. As celebrações, as cerimônias regulares eram feitas no templo, e como o levita era um homem do templo, uma pessoa do templo, que estava ali no templo. Então, provavelmente, né, o que se infere do texto, né, e parece que o texto é mais claro do que uma inferência, é de que ele está longe, ele está privado disso, e por isso ele está ansioso por estar no culto público, né, no culto público, e longe desse momento ele tem memórias da alegria, do gozo de estar na presença de Deus. E aqui, fazendo uma aplicação para nós, aonde você está? Aonde você está na presença de Deus ou você está longe de Deus? Se você está longe de Deus, sua alma está ansiando por Deus? Quando você está longe, você tem lembranças da presença de Deus? Se você se afastou, se você entrou numa depressão espiritual, não tem orado, não tem lido a Bíblia, não tem tido seus devocionais com Deus particulares, sua alma não tem sede de Deus, você não tem lembranças desses momentos gloriosos, desses momentos de prazer na presença de Deus? Se tem, então volta e tenha comunhão com Ele. Entretanto, essas lembranças aprofundam o desânimo de sua alma ao ponto de indagá-la: por que se perturba dentro de mim? Nesse contexto do salmista, ele se vê impossibilitado de estar ali no culto público. E aí a sua alma se aflige, e é natural. É natural quando você está impedido de estar na presença de Deus por alguma razão, você se sente aflito. Graças a Deus, pela graça e a misericórdia de Deus, essa barreira foi quebrada. Hoje, você está doente em casa? Pode estar na presença de Deus. O escritor aos Hebreus diz que agora, pela fé, podemos adentrar o trono da graça de Deus. Antes nós precisávamos do templo, ou nós não. Antes os judeus precisavam do templo e dos sacerdotes e as cerimônias. Agora não. Cristo morreu na cruz do Calvário, rasgou o véu, não há mais separação entre Deus e os homens, e pela fé em Cristo Jesus, nós podemos adentrar na presença de Deus. Olha, se você está enfermo, você pode entrar na presença de Deus. Se você está em dificuldade, se você está longe, se você está triste, com algum problema, mesmo assim, você pode entrar na presença de Deus. Note que as lembranças têm a capacidade de aprofundar uma dor ou a consequência de uma experiência negativa, mas ao mesmo tempo elas têm a capacidade de renovar a esperança. Isso dependerá da capacidade que você tem de lembrar das dores e das experiências negativas e aprender com elas, bem como a capacidade de recordar das experiências edificantes, dos milagres extraordinários, da providência divina em sua vida para motivar suas ações hoje, né? O nosso passado, as experiências que nós vivemos, elas são importantes.
São importantes. Quando você olha para o passado, né, Bismarck, né, dizia que os povos são divididos em três classes: os que aprendem com os erros dos outros, os que aprendem com os próprios erros e os que não aprendem nunca. Nós precisamos, no mínimo, aprender com os nossos próprios erros. Nós precisamos, no mínimo, aprender com o passado que vivemos. Se nós vivemos um passado sofrido, vamos aprender com isso, não cometer os mesmos erros. Se nós vivemos um passado glorioso, estamos vivendo um presente difícil, temos que aprender com isso. Vamos voltar, como diz o escritor, o apóstolo João, vamos voltar ao primeiro amor. Vamos buscar de novo aquela glória, aquela unção e viver novamente os tempos áureos. Então, olhando para o seu passado, o que você vê? O que você vê no seu passado? O que o seu passado diz para você? Muitas vezes o nosso passado grita em voz alta: volte ao primeiro amor ou não trilhe esse caminho outra vez. Não por acaso o apóstolo Paulo nos convida a cultivar a memória com a verdade, a honestidade, a justiça, a pureza e a amabilidade e todas as virtudes possíveis. Em Filipenses 4:8 ele diz que se há alguma virtude, se há algum prazer, se há algum valor, pense no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável. Pensemos nessas coisas, independentemente da circunstância em que estejamos vivendo. Pensemos em coisas boas. Como eu disse, se você viveu momentos difíceis, lembre desses momentos difíceis como uma forma de dizer: eu não posso trilhar o mesmo caminho. Se você viveu momentos bons e está vivendo momentos difíceis, lembre-se: como foi que eu vivi momentos bons e agora estou vivendo momentos difíceis? Devo voltar ao caminho que me levou a uma vida melhor. É preciso que você selecione bem o que entra em sua memória, pois o que você lembra hoje o motivará para tomar decisões espirituais, morais e sociais amanhã. Olhe para o seu passado, não apenas como um passado distante. Olhe para o seu passado como um referencial do que fazer hoje. Se foi um passado amargo, tente lembrar do porquê você chegou a essa amargura, para que hoje você não viva mais amargura. Se foi um passado glorioso e você está vivendo amargura, lembre, tente ver o que foi que fez você chegar no momento de amargura que está vivendo hoje, para que você retorne ao que era melhor antes. A alma que se encontra abatida, segundo tópico. Não é pecado a alma estar abatida, de modo nenhum. O versículo 6 diz assim: ó Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Muitos servos do Senhor, ao longo da história, tiveram momentos de angústias na caminhada cristã. Há uma galeria de heróis da fé que comprova isso. Hebreus 11 nos fala sobre isso. São pessoas extraordinárias que viveram as maiores dificuldades da vida, né? Muitos deles foram cerrados ao meio, decapitados, pregados em cruzes e aprisionados, viveram em porões, em masmorras, e mesmo assim permaneceram na fé. Muitas vezes nós estamos angustiados, mas não estamos destruídos. O versículo 6 deste salmo revela que uma experiência negativa pode introduzir em nossa alma um estado de angústia. Por exemplo, a não aprovação no vestibular pode fazer isso com a sua alma. O término de um namoro pode trazer esses sentimentos de abatimento que paralisa a sua vida espiritual. Experiências que trazem um sentimento de fracasso têm um potencial de aprisionar você por dentro. Nesse tempo de juventude, então, isso é muito mais perigoso. Nós estamos cheios, eu tenho 37 anos, né, então sou jovem ainda. Mas especialmente para os jovens, mais jovens, de 25 anos para até os 15 anos, né? De 25 até os 15, até os 12 anos, vamos colocar aí nessa faixa etária. Nesse período, os jovens estão cheios de hormônios, estão com os nervos, vamos dizer assim, né, como diz a minha mãe, os nervos à flor da pele, e qualquer coisa,
por menor que seja, que afeta o seu emocional, é motivo para um alarde, é motivo para fazer uma tempestade em copo d'água. Então, nós, como jovens cristãos, né, os jovens cristãos que me ouvem nesse momento devem pensar o seguinte: ter cuidado com as circunstâncias da vida, né? Como o salmista disse, o comentarista diz aqui, uma frustração nos estudos, né? Não passar no vestibular, não passar numa prova, uma frustração no relacionamento, ou qualquer outro tipo de frustração pode trazer momentos de desânimos. Nesse tempo em que vivemos, as gerações estão extremamente fragilizadas psicologicamente. Os jovens estão emocionalmente extremamente frágeis. A minha geração não eram tão frágeis assim, eu posso dizer isso. Nós passávamos por momentos difíceis, desilusões era uma coisa mais natural, a gente fazia até piada disso, ria disso. Mas hoje nós estamos vivendo tempos em que os jovens estão extremamente fragilizados psicologicamente. Então é bom que você entenda como o salmista vai dizer para a própria alma: porque está abatido a minha alma, confia em Deus. A natureza traz lições de Deus. A expressão, portanto, traduz uma mudança de atenção do salmista. Neste versículo 6, duas expressões se destacam: terra de Jordão e Hermon, além do desconhecido Monte Misrá. O salmista se encontra nessa região, provavelmente ao norte do Mar da Galileia. Embora ele esteja longe de Jerusalém, ele está num local que historicamente sempre revelou as grandezas de Deus, né? O Monte Hermon e a terra do Jordão, né? As campinas do Jordão, o Monte Mizar, que é bastante desconhecido. Embora ele esteja longe de Jerusalém, ele está no local que historicamente sempre revelou as grandezas de Deus. Às vezes é bom a gente voltar a determinados lugares, às vezes é bom a gente refazer determinados caminhos para a gente poder relembrar aquilo que foi bom. Quem sabe tem aí um insight, né? E você pode destravar algum gatilho e você pode tomar uma outra direção. Ele estava longe, mas ele contemplava, né, naquele local as lembranças, né? Ele contemplava aquele local e vinha à sua memória as lembranças da glória de Deus, do poder de Deus. Isso também é muito interessante, que depende muito da sensibilidade espiritual de cada um, né? Nós, inclusive, estávamos estudando ontem sobre José, né, o marido de Maria, pai de Jesus, que ele, quando Maria se achou grávida, ele pensou em desistir dela secretamente para não denegri-la, né? Para não denegri-la. Mostra, né, o próprio texto diz que ele era muito justo, mostra o quanto ele era piedoso. E num sonho o anjo chega para ele, fala para ele, avisa para ele e ele aceita. Na verdade, José era um homem que tinha muita sensibilidade espiritual. E tendo ele muita sensibilidade espiritual, então não foi difícil para ele captar a mensagem do anjo e assim então obedecer. Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade para que, como o salmista aqui, ele olhou para os montes, olhou para o Jordão e ele lembrou da glória de Deus, ele lembrou do favor de Deus. E depois disso ele fala para a alma: porque você está abatida, espera em Deus. A partir dessa imagem, o saudoso pastor norte-americano George Wood escreveu: encontramo-nos na terra do Jordão, o ponto mais baixo da terra. Desse lugar tão baixo devemos nos lembrar do ponto mais alto, o Hermon. Dias melhores virão. A vida é feita, de fato, de altos e baixos, né? Eu costumo sempre dizer para os meus alunos, para os irmãos na igreja, que a vida cristã ela não é linear. Ela é, sim, muito de altos e baixos. Mas o que nos faz continuar? A certeza que lá no final nós estaremos eternamente com Cristo. Assim, a natureza nos traz lições belíssimas de que ela não é fruto de um caos, de uma desordem. Há um Criador que a sustenta e a dirige. Se ele faz isso com os minerais, os vegetais, os animais, por que seria diferente com os seres humanos? Se ele cuidou para que todo o universo tivesse a ordem que tem, ele cuidou e cuida de cada um de nós. É preciso ter esperança. Na fé cristã, o problema não é estar abatido,
pois isso é esperado em nossa caminhada. 2 Coríntios 4, 8 e 9 nos diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Está abatido, está triste, está um tanto quanto depressivo, é natural para o cristão, porque a gente passa por muita dificuldade. O problema é perder a esperança. As pessoas costumam dizer que enquanto há vida, há esperança. Tem um teólogo que diz que, na verdade, o certo é enquanto há esperança, há vida. Que a vida sem esperança é morte. Então, nós não podemos perder a esperança. Professor, explore isso com seus alunos. Jovens, nunca perca a esperança. Vocês são jovens. Vocês têm a força, vocês têm o tempo a favor de vocês. Não perca a esperança. Eu conheço senhores e senhoras já de muita idade, depois dos 60, 70 anos, que são extremamente esperançosos, e os dias já não são tantos nessa perspectiva para eles. E para vocês jovens, vocês têm muita coisa para viver, então não perca a esperança. Eu não sei o que você está vivendo, o professor pode explorar isso com seus alunos, conversar com eles. Eu não sei quais são os seus dilemas, o professor deve saber isso, ou deve se aprofundar em saber isso, e conversar com seus jovens, que a despeito das adversidades, há esperança. Esta é uma virtude intrínseca à nossa fé, pois esperamos o Senhor Jesus voltar-se contra todo tipo de incredulidade. Portanto, podemos dizer assim para a nossa alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. É maravilhoso esse salmo, né? Quando você lê o salmo e medita nele, o salmista vem melancolicamente falando do anseio dele por Deus, do desejo dele de estar no culto público. E aí ele lembra, e ele começa a ficar mais melancólico ainda. Ele lembra da glória de Deus, do poder de Deus ao olhar para a natureza. E aí ele então diz para a sua alma: por que está abatido, minha alma? Por que está assim tão triste? E aí, quando a gente pensa que ele vai entrar ainda mais numa depressão, ele faz uma afirmação de fé que é extraordinária. Ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. É mais ou menos assim, como se ele chegasse para um amigo e dissesse: meu amigo, por que você está assim tão triste? Por que você está abatido? Você não sabe que temos um Deus? Nós temos um Deus. Espere nele, nós ainda o louvaremos, porque Deus é real. Terceiro tópico: como fortalecer a esperança em tempos difíceis. Não esteja sozinho, nunca esteja sozinho. Diferentemente do tempo dos filhos de Corá, você tem a presença de Jesus e a plenitude do Espírito Santo com você. Lembre-se disso, Hebreus 13, 5, João 14, 16. Porque ele diz: não te deixarei nem te desampararei. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Isso aqui é glorioso. Essas afirmações, essas promessas bíblicas são gloriosas. Eu não te deixarei, não te desampararei. Ei, eu estou indo para o Pai, mas o Consolador estará com vocês para sempre. Então, se você é servo de Cristo, se você serve a Deus, você não está só. Por isso, uma lição que o Salmo 42 ensina é que nada em nossa vida pode tirar o foco da fé. Como eu acabei de falar, uma das grandezas desse Salmo é, em meio a tanta melancolia, ele ter uma afirmação de fé: espere em Deus, nós ainda o louvaremos. Ei, minha alma, não se entristeça, não se desespere, não fique assim tão triste, porque tem um Deus, nós cremos nele, ele é real. Nós ainda estaremos lá, na presença dele, louvando a ele. Nós ainda experimentaremos dias de alegria, nós ainda celebraremos, nós ainda estaremos nas festas, nós ainda estaremos na presença de Deus, glorificando ele. Sua vida espiritual dará a direção para o futuro que você escolherá. Por isso, vá ao altar do Senhor, louve-o, pois ele é a sua alegria. Anseie e priorize a presença de Deus, pois ele é o teu auxílio. E como eu disse no início, buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus, não é apenas no momento do culto público. Isso é a culminância da sua adoração. Isso é o ápice do seu culto. Então, entre na presença de Deus no seu dia a dia. Comece na presença de Deus o seu dia. Termine na presença de Deus o seu dia. Durma na presença de Deus.
Observe a importância dos cultos públicos, das reuniões de estudos bíblicos, da vocação ministerial e da devoção pessoal. Disso depende do sentido da sua vida cristã, né? Começa, aqui ele colocou numa ordem contrária, que eu gosto de colocar nessa ordem aqui: devoção pessoal, vocação ministerial, estudos bíblicos e reuniões públicas. Olha só, comece a sua vida com devoção pessoal. Se aplique, desenvolva o seu ministério, a sua vocação. Esteja sempre que possível reunidos com alguém do seu grupo, meditando na palavra de Deus. E não perca os cultos públicos. Estejam nas celebrações para cantar, louvar, compartilhar e aprender da palavra de Deus. Disso depende a saúde da sua vida espiritual. Equilíbrio espiritual e social. Há muitos desafios na vida de muitos jovens. Há jovens que trabalham e estudam, há os que assumiram o sustento da casa, pois um dos pais foi recolhido por Deus. Outros ainda estão iniciando a carreira nas Forças Armadas ou lutando para se sustentar numa universidade pública ou privada. Enfim, os desafios são complexos. De fato, tem muitos jovens que se dispõem a isso, né? Como aqui no segundo slide, né? Uns que vão para as Forças Armadas, outros estão lutando na universidade, outros estão diante de diversos desafios, e tem outros que a vida, né, os colocou nessa responsabilidade. Dependendo de como reagimos a esses desafios sociais, podemos entrar num ciclo de ansiedade, tendo como consequências a depressão. Por isso, uma preciosa lição que o Salmo nos ensina é que, na proporção que a sua vida espiritual for profunda, você superará os desafios reais da vida, podendo prevenir a rota da ansiedade e da depressão. Eu sei que ansiedade e depressão são problemas que também afetam cristãos, mas a ansiedade e a depressão geralmente está associado, quando ela não é química, né, quando ela não é um problema químico do nosso corpo, do nosso organismo, está associado à sobrecarga de responsabilidade, a um desejo de aceitação, né, a uma preocupação de estar só. E quando você está na presença de Deus, essas coisas geralmente são eliminadas. Quando você está na presença de Deus, você entende que você não está só. Você entende que você não precisa ser aceito, você já foi aceito. Você é amado. Como diz o pastor Newton, meu pastor, nós não somos amáveis, mas somos amados. Tenha absoluta certeza disso. Você não precisa ser aceito por ninguém. Você precisa ser aceito por Deus. Se você foi aceito por Deus, se Ele já te amou, se Ele já te salvou, você não precisa da consideração, da aceitação de ninguém. O amor de Deus por mim, por você, supera o amor de qualquer outro. Não esteja ansioso, confie em Deus. Não esteja preocupado, confie em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Por isso, se você está vivendo uma situação complexa, pare, se acalme e reflita. Ore e leia a palavra de Deus. Estude e trabalhe com dedicação. Espere em Deus. Assim, esse momento complexo passará. Você aprenderá com ele e será mais maduro do que quando entrou. Romanos 5, 3 e 5 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. As lutas nos fortalecem. Diz um antigo ditado que tempos fracos faz homens... Tempos bons faz homens fracos. Homens fracos faz tempos difíceis. E tempos difíceis faz homens fortes. Traga à memória o que dá esperança. Outra lição preciosa que podemos extrair do Salmo 42 é a capacidade de trazer boas lembranças para o tempo presente desafiador. Tenha em mente o que Deus permitiu você passar ontem e porque isso o ajudará hoje. Lamentações 3, 21 e 22. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu falei lá no início sobre olhar para o nosso passado
dando essa perspectiva, se você viveu tempos áureos no passado, está vivendo tempos difíceis, o que foi que aconteceu para que ocorresse essa transição? Por que você saiu de tempos bons para tempos difíceis? Faça essa reflexão. Se você viveu tempos difíceis e agora está vivendo tempos áureos, tempos bons, o que foi que aconteceu? Qual foi o caminho que você trilhou? Para que você não erre nunca mais, faça também essa reflexão. Por isso, ele nos deu a faculdade da memória. Entre recordações e lembranças, nossa alma é alimentada por tudo que Deus fez e faz de bom. Não seja escravo das lembranças que trazem sofrimento e dor, mas cultive aquelas que trazem esperança, ânimo e coragem. Como eu acabei de falar, olhe para o seu passado. O que você vê lá? Tempos áureos, tempos bons. E agora? Está vivendo tempos difíceis? Que tal refazer esse caminho? Que tal refazer essas atitudes, tomar outras atitudes? Se você viveu tempos difíceis e está vivendo tempos bons, olhe para trás e reflita. Não saia desse caminho. Continua, persista, para que você não volte para a amargura. Nossa conclusão. Nesta lição, vimos que a nossa alma é dependente de Deus. Não há nada em que você possa colocar a sua confiança para preencher o lugar do Senhor. Percebemos também que a alma sente a ausência de Deus diante de uma tributação e angústia, embora ele esteja perto. Podemos usar tribulação aqui, podemos usar recursos espirituais para reagir ao sentimento paralisante. Assim, somos convidados a não estar sozinhos, a andar em equilíbrio espiritual e social, bem como a cultivar lembranças que nos que nos motivam a viver a vontade de Deus. Muito bem, então, você que usa o slide aí na sua igreja, tire uma foto e mande para nós aqui no nosso WhatsApp ou pelo nosso Instagram. Lembrando do conteúdo da nossa assinatura, slide de jovens, slide de adultos, os bônus, bônus de escatologia, sermões em PDF, curso base de teologia e curso diversos, além do curso de Salmos. Acesse o site www.ibdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94984092869. Lembrando dos cursos diversos, os cursos de pregação expositiva, introdução à teologia, interpretação bíblica, Lutero e Reforma Protestante, 4C da educação cristã e o curso do livro de Salmo especial para esse trimestre na classe de jovens. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.